processo de ovulação, né? Aí após o ápice, né, que é onde o óvulo, né, ele vai sair dos ovários, né? Após esses dias, se passa ainda mais 3 dias, né? Porque é o tempo aonde o óvulo ele não vai ainda vai estar ali na trompa de Falópio, né? Aí a partir do 19º dia, eu tô falando aqui nesse ciclo normal que a mulher tem, né? A partir no 19º dia, a mulher vai entrar num processo da mucosa, vai entrar como se fossem os primeiros processos, né? Ou seja, num período seco, num período que num período seco e num período amarelo, né? Eu vou falar sobre vocês como vocês devem marcar, né, de acordo na tabela, né? Aí, a partir do 18º dia ele vai entrar num processo amarelo, né? Que é onde a mudança de mudança de que o muco está em festa, né? Que a mulher vai estar no período infértil. E também indica um terceiro dia após o ápice, que pode indicar período ainda fértil. Pode colocar 2 tracinhos, né? Aqui é aqueles métodos que eu vou indicar para vocês através da tabela, né? Como vocês poderiam anotar, né? Numa tabela, né? Ou seja, a partir desse 18º dia, a mulher vai entrar, a mucosa já não vai estar mais como se fosse em forma de fio, né? Ali, a partir do 19º dia, o óvulo vai estar morto, né? Ali o casal já pode ter novamente uma relação sexual, né? Se caso vocês não planejarem um filho, né? Planejarem um filho, né? Existe também aquelas fases, tem fase também de outro círculo, né? Que mulher que tem um círculo mais curto, né? Aí se dá o mesmo procedimento através dos símbolozinhos, né? Mas em períodos diferentes, né? Ou seja, num período curto a mulher tem 19 dias, né? Até a outra menstruação, né? Ela tem 19 dias nesse período curto. Já na normal tem 30 dias. Já no período curto tem 19 dias, né? Aí a mulher vai ter que fazer a observação, né? Que vai se observar através da vulva, né? Em cada passo, a cada dia, a mulher vai ter esse período de observação, né? Que tem períodos de ciclos curtos, né? Ou seja, resumindo, meus amados irmãos, que tanto no ciclo curto como no ciclo normal se faz o mesmo procedimento das observações, né? Mas só que o número de dias vai ser menor do que o número de dias do período curto, né? Vai ser menor do que do ciclo normal, né? Mas se faz a mesma observação, o mesmo procedimento, que é nas observações da vulva, né? né? Como se dá essa observação, né? Ou seja, quando o muco ela estiver esbranquiçado e opaco, pegajoso, pode indicar que a mulher não está no período fértil, né? Ela está infértil. Agora, quando o muco ele passar da forma esticada, de forma de fio, aí é um processo que o muco já vai estar entrando em um processo de estar um período fértil, a mulher vai estar num período fértil, né? Aí vamos dar prosseguimento aqui, vamos falar a respeito de como vocês devem proceder numa tabela, né? Através das marcações da vulva, né? Depois de que esse vídeo, como eu falei para vocês, vai ser editado, eu vou tentar falar aqui um pouco, né? A respeito disso, aí vocês, quando ele for editado, vocês pausa para observar, né? Primeiro,
a primeira observação, né? Tem um período, a mulher tem um período de mais ou menos uns 5 dias de menstruações, né? Na tabela vocês vão colocar na primeira coisa uma cor vermelha, né? Que está indicando que a mulher é um símbolozinho vermelho, né? Uma fitazinha vermelha ou um lápis de corzinho pintar de vermelho, indicando que naquele período a mulher vai estar num período de menstruação, né? E pode, para quem não gosta de pintar, botar esses símbolos vermelhos, coloca-se umas bolinhas pretas, né? Que ali vai indicando que a mulher vai estar nesse período de menstruação, né? Após a menstruação, terminando a menstruação, através das observações da vulva, se coloca um símbolozinho verde quando a vulva ela vai estar seca, né? Nesses períodos quando ela vai estar seca, né? A mulher vai observar lá na vulva e vai observar, não, esse período aqui ele tá seco, a minha vulva tá seca, então eu vou colocar o que? Um símbolozinho verde, né? Ou então um traço, né? Terceiro, quando quer indicar um possivelmente fértil, né? Onde o muco ele vai estar em um processo de seco para de forma mais pegajoso, né? Opaco, mais escorregadios, né? Se indica com um símbolozinho de um bebê, né? Desenhando um bebezinho, ou então se coloca um círculo, né? Embaixo, indicando que aquele período, que como eu vinha falando no 14º dia, né? O 10º dia até o 18º dia indica que a mulher está naquele período fértil, né? Em ciclos normais, né? Quarto, né? Bota um símbolozinho amarelo, né? Que quer indicar, como eu falei, um período que mostra a mudança de infértil. Perdão. E também a indicação do segundo e do terceiro após o ápice, que pode indicar períodos ainda férteis e pode colocar 2 tracinhos, ou seja, você pode colocar nesse passo, quarto passo, colocar um símbolozinho amarelo, né? Que indica que pode indicar também que a mulher está num período de infértil, né? E pode indicar também que após o ápice também pode colocar também esse símbolozinho amarelo, né? Que quer indicar também junto após o ápice, né? Que eu vou falar daqui a pouco. Tem um símbolozinho amarelo, né? Com a criança. Aí tem o quinto passo que indica o ápice, né? Aí você coloca uma imagem de uma criança e você coloca um triângulozinho, ou então você coloca um círculo ou um triângulo, né? Você opta por um desses dois, que aqui quer dizer que nesse ápice o óvulo já está ali, né? Quando o óvulo já está ali, a vulva normalmente ela está inchada, né? Se a mulher se conhecer bem, a vulva vai estar inchada. Ali indica que a mulher ou então está ovulando, ou a mulher ainda vai ovular, né? Naquele período, se o casal não quer ter filhos, não deve fazer relações sexuais naquele tempo, né? Aí tem aquele processo que após o ápice, né? Que são 3 dias após o ápice, né? No primeiro dia se coloca um bebê e nas observações da vulva tem a parte verde, né? Você coloca verde, que quer dizer no primeiro dia após o ápice, quer dizer seco também, como é no período nos primeiros dias após a menstruação, né? Coloca um símbolo verde e um bebê. Ou então você coloca um traço e coloca um número 1 embaixo, né? Que quer dizer um após o ápice, né? Aí tem aquela parte de amarelo que eu vinha falando para vocês, coloca um bebê, bota um símbolozinho amarelo
E no terceiro também se coloca um bebê e um símbolo amarelo, né? Ou então você pode colocar 2 traços no segundo dia, né? 2 traços, ou então colocar o número 2 embaixo. No terceiro dia faz o mesmo procedimento, coloca 2 traços e bota um 3, que quer indicar 3 dias após o ápice. E você também coloca o R, né? Porque após o 19º dia, a mulher, ela, o óvulo já vai estar, não vai mais estar lá na tampa de Falópio, né? Então o casal pode ter relações sexuais. Né? Aí se coloca um Rzinho, né? Da ovulação até a próxima menstruação são de 11, do 11º dia até o 16º dia são o que? 5 dias, né? Até após a outra menstruação, né? Nesse período aí tem 5 dias, né? De relação, né? Então tá bom, né? Entendi. Entendeu? Mais ou menos, né? É um pouco complexo esse tema aqui, mas eu acredito que eu dei para entender um pouco para vocês, né? Então, pois bem, Denis, eu devo confiar nesse método? Eu devo... Qual é a eficácia desse método? Então vamos lá, né? Eu peguei uma tabelinha que eu tirei ali na enciclopédia ali, né? Dando uma pesquisadazinha, aí eu tirei ali na enciclopédia. Achei uma tabelazinha bem interessante, né? Que eu vou colocar aqui para vocês. Essa tabela tem indicando, né? Qual foi o tipo, né? O tipo desse método é um tipo comportamental, né? E qual foi o primeiro uso? Foi usado, desenvolvido, né? Em 1950, né? O uso perfeito, né? Ou seja, aquela mulher que usa perfeitamente aquele método, né? Foi o uso perfeito foi de falha, né? Foi de 0,5 a 3%. Muito pouco, né? Quantas pessoas usam esse método? De 1 a 22% dessas pessoas. Muito pouco também, né? Um método tão simples e tão entendendo, é tão fácil que não causa efeito nenhum, né? Para a mulher, né? A reversibilidade é imediata. Notas. São essenciais uma aprendizado precisa e registro. Né? Aí quais são as vantagens e desvantagens? A proteção contra as doenças sexualmente transmissíveis? Não. Aumenta o peso? Não. Né? Os anticoncepcionais, em pílulas, né? Nós sabemos que aumenta o peso da mulher, né? Causa diversas complicações. Né? Uma observação. A OMS diz que a eficácia desse método é de 97%. Ou seja, uma eficácia muito elevada, né? Muito elevada, que esse método prova que esse método é um método muito eficaz, sendo usado e sendo praticado o seu devido jeito. Né? Quero fazer aqui as observações finais, né, sobre a respeito desse tema. Quem é que pode fazer esse método, Deus? Qualquer mulher, né? Qualquer mulher de boa vontade, né? Qualquer mulher que queira fazer esse método. Né? Eu quero fazer esse método. Como é que eu devo me proceder, Denis? Primeiro você procura um especialista. Procure também um ginecologista, que ele também vai orientar a respeito desse método. Chegue para ele e diga: doutor, eu quero fazer esse método de ovulação bilis. O senhor pode me ajudar? Se o doutor não ajudar, né? Tem doutores que são assim, não querem ajudar. Você procura um especialista, tem muitos especialistas dentro da comunidade Shalom, né? Que trabalham e que fazem esse tipo de método lá. Né? Tem muitos especialistas, entre em contato com o Shalom, mais perto da sua casa, né? Ou então conheça algum casal que faça esse tipo de método e procure também.
É preciso suspender as pílulas anticoncepcionais? Sim. Por quê, Denis? Porque essas pílulas, como ela tem um teor de progesterona é alta substância, né? Ela pode atrapalhar nas observações através das vulva, né? E a mulher pode se enganar, né? E esse método não pode ter uso de pílulas anticoncepcionais. Posso ter relações no primeiro mês de observações? Sim, não, porque nesses primeiros meses, né, a mulher vai estar num período de observação, não é aconselhável fazer, porque a mulher ainda não vai ter certeza das observações ainda do seu ciclo menstrual, né, do seu ciclo. Né? E se a mulher tiver já logo no primeiro mês essa certeza, né, a mulher pode fazer normalmente ter relações sexuais com o seu parceiro, né, seu parceiro. E é isso, irmãos. Eu espero que eu tenha esclarecido um pouco, né, sobre esse método. Gente, para finalizar essa terceira aula, né, que vinha que eu vinha comentando, que eu vinha mostrando como é esse método, né? Um método que é bem simples, né? Quando a pessoa se sabe, quando a pessoa entende esse método, né? E um método que a pessoa sabendo usar é um método que aumenta o respeito entre os casais, né? O respeito e a dignidade da mulher e tanto do homem, essas virtudes vão crescer mutuamente, né? As virtudes, essa virtude do respeito, né? Do cônjuge, né? Como diz em Hebreus capítulo 13, né? Que nós devemos conservar nosso leito conjugal de forma imaculada, né? De forma que possa transcender, que possa agradar a Deus, né? Esse método nos ajuda a entrar em conformidade com a vontade de Deus, né? É como vinha falando, esse método é um método que é pouquíssimo usado e que é pouquíssimo chance da pessoa ter uma gravidez indesejada, né? Desde que faça o procedimento de, de cada etapa, né? Correto, de forma bem eficaz, né? Sendo eficaz, a chance da mulher engravidar é muito pouca. Né? E, infelizmente, muitas pessoas usam, né, esse método, que é um método que não traz complicações para a mulher. É um método simples, como eu havia falado, e um método que aumenta o respeito entre os cônjuges, né? Porque é o próprio amor, né? É o próprio Cristo que vai sustentar aquele casal, né? É o próprio Cristo que vai iluminar esse casal através desse método, né? É muito belo, irmãos, contemplar essa beleza que é o casamento, né? A beleza de que é se ter um ato conjugal conforme a vontade de Deus e de forma mais perfeita que a gente puder fazer para agradar a Deus. É um método muito aconselhável, é um método que a Igreja Católica, Apostólica Romana recomenda, né? Por conta que os anticoncepcionais, como eu vinha falando lá no início, são um medicamento abortivo, e como eu falei na segunda aula. E enfim, irmãos, futuramente, como eu vinha falando no decorrer do vídeo, né? Futuramente eu irei aprofundar mais sobre esse tema e darei ensino melhor como se proceder em cada passo, né? Tanto no ciclo longo como no ciclo curto, a fase ovulatória
precoce, a vasodilatatória que às vezes não acontece, e eu vou me aprofundar mais, mas eu queria simplesmente através desse vídeo aqui me mostrar que esse método é um método que funciona assim e que é um método que agrada a Deus, né? Espero que vocês tenham entendido e salve Maria Santíssima.